Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Clamor pelo Guia. É bem importante, assim, cada um ir observando que sempre ouvimos falar que a criança tem um anjo da guarda, mas o adulto também tem. Esse guia que o adulto tem é bem próximo dele, que é muito diferente de guias que as pessoas acham assim, que precisa de frequentar lugares para que venha ter um guia. Então o Criador nos possibilitou um auxiliador. Do jeito que tem para a criança, tem para o adulto também. Esse auxiliador, numa época anterior, ele tinha as limitações que nós temos. E devido ao fato assim de ele ficar nas proximidades daquele com quem ele fica, é justamente assim, é de dentro, influindo de dentro, numa maneira daquele que tem aquelas limitações, perceber antes que essas limitações manifestam. Então, o clamor pelo guia é muito importante nós ir percebendo como nós somos e como nós queremos, porque tem muitos que se prontificam em ser guias. E é bom a pessoa ir lembrando assim que muitos e muitos ensinam e querem ensinar que a pessoa tem clareaudiência ou clarevidência, porque acha assim que agora ele vai ter uma qualidade a mais. Nós tínhamos que lembrar assim que nós temos um nível e que não podemos ver nem ouvir além desse nível que nós temos. Então esses ensinos traz com que a pessoa vai ficando limitada e ela vai ficando com as suas qualidades tolhidas, porque agora ela acha que ela apresenta uma qualificação a mais. Depois tem aqueles também que mutilam o corpo e que fica naquela posição, possibilitando que o seu corpo fique em sofrimento. Esses também não traz nenhum benefício, porque assemelha-se àqueles que praticam aquelas habilidades de acrobacias e que depois essas habilidades, essas qualidades não têm nenhum benefício para a humanidade. É isso que nós precisaríamos de entender. Para termos uma qualidade a mais, para sermos qualificados, tínhamos que lembrar assim, possibilitando que essas qualidades auxiliem também a humanidade. Se não traz nenhum benefício para a humanidade, então entra naquela condição assim, daqueles que trabalham em circo. Todas aquelas horas de treinamento que eles têm, não tem nenhuma serventia para a humanidade, e que muitos e muitos têm sérias consequências depois. Nós sabemos assim que tem um ensino muito importante que fala assim, aquilo que plantas, aquilo que hás de colher. Quer dizer que esses pretensos, falsos guias, depois que largam o corpo de matéria grosseira, terão que colher aquilo que eles fizeram e que normalmente prejudicou aqueles que o seguiram. Na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, se nós aprendermos a usar aquilo que nós já temos, não precisaríamos de ter coisas a mais. Então o clamor pelo guia
é bem importante, porque muitos acham também que o guia tem que ser aquele que aplana o caminho. E que nós não precisaríamos de fazer nada, porque ele vai trazer as palavras, as orientações, atendendo a todos os níveis, a todas as pessoas, aqueles que têm mais cultura e aqueles que têm menos cultura. Suas palavras serão assim de esclarecimento. Nós tínhamos que perceber assim que um guia espiritual, um guia sério, ele não tem concessão. É isso que nós tínhamos que perceber, porque ele não pode dar concessão. Se a pessoa apresenta uma limitação, ela tem que qualificar-se. Ela é que tem que qualificar-se. Então, esses que veem que eles é que precisam de qualificarem, esses então terão um guia sério, um guia que possibilitará voltar para a pátria do Espírito. Então, essas coisas que nós vemos, e fica bem fácil assim, que nós tínhamos que aprender a fazer uma relação com tudo aquilo que nós conhecemos. Se a pessoa tem uma seriedade, ela é séria. A mesma coisa daquele que dá aula de pagamentos. Então, ele agora montou um curso que ensina as pessoas a fazerem os pagamentos, a recolher os tributos. Então, ele ensina que aquilo precisa de fazer naquele dia que está determinado. Se passou aquele dia, então ele sabe assim que tem aumento para recolhimento daquele tributo, daquele pagamento. Então ele ensina que não pode atrasar. Aqueles que acham assim que vai dar um jeito, não tem como dar um jeito. Então, esses que aprendem que precisa de ser feito conforme está as orientações. Esse, então, tem possibilidade de ter um guia sério. Então, na nossa vida, nós tínhamos que trazer para dentro de nós essa naturalidade para a nossa vida. Quer dizer que para a nossa vida interna, não tem como fazer uma acrobacia, não tem como nos enrolarmos. Isso fica bem fácil assim de ir percebendo aqueles que têm facilidade de enrolarem-se. Então o que acontece é o seguinte, ele normalmente tem que entorpecer. E esse entorpecimento é justamente porque ele não aguenta conviver com ele mesmo. E tem uma expressão bem interessante, porque se a pessoa tem procedimentos incoerentes durante a sua vida, ela fala que ela não se aguenta. É justamente isso, porque a norma para voltarmos para a pátria do Espírito tem que ter os auxílios, e esses auxílios é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. Vai facilitando a vida da pessoa, dela ir ter momentos melhores durante a sua vida. Nesses momentos, então, ela vai fazendo uma reflexão de ir vendo o caminho que ela está caminhando. Então, na nossa vida interna, é bem simples assim. É a naturalidade, porque a bondade, ela anda junto com o amor, mas ela anda junto com a justiça. Ela não anda só. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, é um equilíbrio que tem que ser durante toda a nossa existência. Então, o clamor pelo guia é muito importante a pessoa ir lembrando que não podemos ter um guia muito evoluído. Ficaria uma defasagem. Ele não nos entenderia e também nós não iríamos entendê-lo. Então é aquela condição bem importante assim. À medida em que nós vamos qualificando para a nossa vida interna,
Porque para a vida interna é bem natural assim que nós temos que ser qualificados na nossa profissão, no nosso relacionamento. Se não nos qualificarmos, então na profissão perderemos aquela função, perderemos aquele trabalho naquela empresa que trabalhávamos. Porque na vida externa fica bem fácil assim, mas na nossa vida interna, se nós trabalharmos de acordo com a nossa vida interna, nós vamos entender muitos ensinos. Quer dizer que um dos ensinos que foi nos trazido é que precisamos de tratar o outro com consideração. Isso quer dizer assim, que dentro de nós precisamos também de ter uma elevação, para que o nosso tom de voz, quando dirigirmos ao outro, tenha uma consideração e tem também um distanciamento, não tem familiaridade. É assim que nós precisaríamos de entender a nossa caminhada durante a vida. Quer dizer que por tratar o outro com consideração, não quer dizer que temos que nos tornarmos familiares. Com a criançada a gente vê muito bem assim, nas brincadeiras da escola. Então se descuidam, aquele que descuidou, ele é tratado sem ser considerado. O amadurecido, o envelhecido, é o mesmo procedimento. Então é a vida toda nós e tendo a possibilidade de compreender os ensinos, para que essa condição de irradiar aquilo que vai nos beneficiar. Então, à medida em que cada um vai melhorando, então aquele guia que se encontrava com ele, agora vem outro guia para trabalhar com outras limitações que nós temos. Então é a vida toda. E nós vemos assim que temos limitação. E essas limitações a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer esforço para conviver com essas limitações e ir resgatando. Voltarmos para a pátria do Espírito somente aquele que tem possibilidade de ter feito os resgates. Então, quando um falso guia apresenta, porque tem muitas maneiras de falsos guias, que é aquele que mutila o corpo, é aquele que traz para as pessoas aquela condição de ilusão, como se ele fosse evoluído, se ele desenvolver a clareaudiência e a clarevidência. Então, essa naturalidade nós precisaríamos de entender. E depois aquela condição bem interessante, né? Que muitos acham que agora, por ele estar tendo uma compreensão, a vida dele será aplainada. Nós temos que lembrar assim, a criança no seu período de formação, no seu período escolar, por ela ter agora uma condição de ter assimilado aquelas informações, não é suficiente, porque ela ainda tem um período grande de estudos pela frente. Nesse período, ela então vai compreender como ela é. Quer dizer que a vida toda, para aquele que já se encontra amadurecido, ele tem que ir fazendo esse trabalho de ir verificando o procedimento que ele está tendo. Essa naturalidade é bem importante assim para cada um. Então o clamor pelo guia é bem importante. Nós tínhamos que lembrar assim, se a pessoa descuida, aquele guia não vai acordá-la. Isso é um procedimento bem interessante, porque aquela parábola das virgens que descuidaram e que perderam o noivo é os ensinos. Quer dizer que aquele guia não vai deixar que elas fiquem acordadas, porque elas estão descuidadas e ele não vai acordá-las. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, quando a pessoa acha que agora ela vai ter oportunidade, não terão. Porque nós sabemos também que através da idade, a pessoa também vai tendo as limitações, principalmente de perceber-se. Então é bem importante essa condição assim,
se percebermos como nós somos, então tem possibilidade de irmos alinhando a nossa vida, de ir percebendo. Essa naturalidade fica bem fácil assim de quando aquele envelhecido ele encontra com um dos seus descendentes e fala para esse descendente que agora ele faria diferente. Para que ele venha ter tido essa instante de lucidez, então ele teve que ter uma clareza do comportamento que ele teve no período anterior. É isso que nós precisaríamos de entender toda a época da nossa existência, melhorarmos. E a melhora nós sabemos que ela é física, ela é verdadeira. Depois nós sabemos também que o nosso espírito precisa do nosso corpo sadio, precisa de ter uma vibração para segurar o espírito. Se nós descuidarmos e fizermos trabalhos de parcialidade, porque usar o corpo de matéria grosseira para desenvolver qualidades, para vangloriar outro que já desenvolveu essas chamadas qualidades, ficaremos prejudicados. Então o que acontece? O nosso guia distancia, em vez de vir um guia melhor, para que nós venhamos a ter uma ascensão, agora vem um guia mais acomodado, menos qualificado, porque aquela condição bem interessante, né? Se um aluno não teve o interesse em assimilar aquelas informações, é possível que ele fique no ano seguinte, no ano em que ele se encontra nesse ano letivo. Quer dizer que ele não teve o amadurecimento, não teve o esforço para poder assimilar as informações. A mesma coisa acontece conosco na chamada nossa vida espiritual. Quer dizer, se nós não movimentarmos de acordo com a luz, preservando o nosso corpo e perceber que alguns dons que são desenvolvidos não trazem nenhum benefício, que é o caso de ensinar, que agora nós podemos ver o nosso plano de matéria fina. Não tem benefício. Depois, aquela condição que tínhamos que lembrar assim, não podemos ir além do nosso grau interior. E aquele que se encontra mais evoluído em outro grau, não aproxima desses. Porque nos relacionamentos fica bem fácil assim. Um tem que ceder energia. É bem natural. Então, se há uma troca mútua de energia, tem um valor. A seriedade, o interesse em ter aquele trabalho, as finalidades para a realização daquele trabalho. No caso de criança, fica bem fácil assim de observar que o adulto teve que dar energia para a criança. A criança se encontra em desarmonia de uma maneira ou de outra, aquele que é responsável por aquela criança vê o que a criança está precisando. Só de segurar aquela criança no colo e dar um conforto para ela, aquela criança harmoniza novamente. O adulto deu a energia para aquela criança. Então, o guia é o mesmo procedimento. E se a pessoa se encontra descuidada, esse guia que tem a clareza não aproxima. E fica bem fácil assim de ir observando que quando uma pessoa tem um comportamento e aqueles que receberam desse comportamento inadequado distancia, esse agora se encontra com aquelas palavras que nós conhecemos que fala assim que a pessoa está em depressão. Não é que esteja em depressão, ele tirou uma energia dele, usou mal essa energia, agora ele se encontra defasado. Então, muitas vezes, vai mais de um dia para que aquela energia seja equilibrada novamente. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que aprendermos a fazer a observação de como nós somos e de como pretendemos. Então,
Então, nós vamos caminhando pela vida e não vamos fazendo uma reflexão, não fazemos uma observação. Tem uma referência bem interessante que a pessoa compra uma propriedade rural e a referência desta propriedade é que o mato cresce. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter os movimentos, ela é que tem que fazer o esforço para aquela propriedade manter em harmonia. Então, na nossa vida, o nosso procedimento é a mesma coisa. Quando venhamos a ter uma clareza dentro de nós, não é suficiente. Essa clareza é um instante. Então precisamos de continuar nos movimentando para continuar esses instantes de lucidez, para compreender que quando a pessoa qualifica na vida, ela qualificou-se. Não foi esse ou aquele outro que ficou beneficiado, é a própria pessoa que qualificou-se e que fica beneficiada. No caso de relacionar, fica bem fácil assim. Se a pessoa está trabalhando com ela e ela agora tem muitos instantes de nobreza, de polidez, de coerência, é ela que vai tendo esses instantes de nobreza, de coerência, de polidez, porque ela vai evoluindo. E entrar naquela condição assim de agora é agradável relacionar com esse. Então, muitas vezes a pessoa tem que lembrar assim, que aqueles que cuidam das suas vidas, que cuidam dos seus afazeres e que têm um distanciamento e um carinho com o seu próximo, esse muitas vezes é muito mais evoluído do que aquele que está querendo fazer um trabalho em relação ao desenvolver-se. Então é isso que nós precisaríamos de entender, a naturalidade, e que é bem importante assim, porque esse que está fazendo um trabalho de manter-se qualificado e na simplicidade, na naturalidade, esse encontra-se mais evoluído do que muitos pretensos guias. Então, aqueles que sempre querendo orientar com os seus escritos, com sua maneira, esse terá que colher quando largar o corpo de matéria grosseira. E essa colheita nós sabemos que poderá ser muito difícil, porque enquanto os seus escritos e seus ensinos se encontrarem na matéria grosseira, ele se encontra preso, enquanto um dos últimos não evoluírem na sua frente, ele não vai poder evoluir. Então, o esforço para nós nos tornarmos naturais, conhecendo o livro Na Luz da Verdade, é bem importante assim. Então, aquelas práticas de consultas, aquelas práticas que a pessoa acha assim, que agora ela desenvolveu algumas habilidades, qualidades, ela se encontra numa condição superior. E é natural a pessoa ir percebendo que para evoluir é um procedimento de dentro. E depois tem muitas referências assim, que aquele que está trabalhando com ele, para que ele venha ter uma evolução, todo esse procedimento, se ele encontra-se estudando o livro Na Luz da Verdade, ele também não tem para quem verbalizar. Essas conquistas internas é bem interessante, porque nós sabemos que aquele que pouco sabe, ele tem muita facilidade para falar, mas aquele que está trabalhando com ele, desenvolvendo as qualificações, não tem nada para falar. Então essa é uma diferença bem importante assim, para aqueles que querem voltar para a pátria do Espírito. Receber os auxílios
é uma condição bem importante assim, que nós tínhamos que lembrar. É uma condição que a pessoa tem que ter o merecimento. Porque nós conhecemos, no caso do adulto que está cuidando de uma criança e está atento àquela criança não machuca. Aquela criança pode acontecer de subir nos lugares, mas o adulto está presente. Então não tem perigo daquela criança machucar. Se nós trabalharmos conosco, procurando ouvir o nosso guia de dentro, quer dizer que é de dentro de nós é que ele manifesta, então teremos aquela condição que aquela criança teve de ser auxiliada e ela pôde subir e pôde cair e não teve consequência. Então na nossa vida tínhamos que lembrar assim, Jesus foi morto. Então eles acham assim que Jesus foi morto para nos salvar. Quer dizer que as orientações, as instruções que ele trouxe e ele ter morrido daquela maneira, então, como ele não tinha culpa, então colocam-se como se ele morreu para que agora temos a condição de tirar os nossos pecados. Nós temos um ensino bem importante que fala assim, limpar as tuas vestes. Então esse ensino quer dizer que quando fala-se que para limpar as vestes, para que as suas vestes fiquem alvas, limpas, bonitas, tem que ser limpa. Então essas vestes é o nosso manto, é o nosso espírito. Quer dizer que durante a nossa caminhada, o jeito que nós vivemos, o jeito que nós comportamos, nós vamos limpando o nosso espírito ou nós vamos maculando. Mas a referência dos ensinos é para que cada um limpe suas vestes. Então aquela referência de que Jesus morreu na cruz para nos salvar, não tem essa, porque ele foi colocado na cruz, porque os dirigentes das religiões daquela época não estavam de acordo com o que ele trouxe, que é a simplicidade, que é mostrando que cada um pode fechar a porta do seu quarto e desenvolver maneiras para receber os auxílios. Essa é a orientação. Agora, para nós temos que lembrar assim, limpar as vestes, quer dizer que os ensinos que foram trazidos, a clareza que nós precisamos de ter é nossa. É cada um tendo essa clareza, que ele é que tem que fazer o trabalho de tirar as limitações que nós temos, que nós trouxemos. E se a pessoa descuida, nós vamos confirmando assim. Passou-se os anos e a referência que nós ouvimos é que a pessoa não teve uma melhora. Ela ficou pior com os anos. Então, cada um é que tem que fazer esse trabalho e para que nós venhamos a ter um guia que venha nos auxiliar no caminho que podemos voltar para a pátria do Espírito, é observar assim, que temos que ter uma vontade séria e que temos que, no início, já separar o joio do trigo. Então, é no início que a nossa vontade tem que ser séria, é no início é que nós já temos que fazer a separação daquilo que vai ser útil e daquilo que não é útil. Então, essa condição é bem simples assim, bem importante, que é aquela fala que nós ouvimos assim, é separar no início, é para nós. Então, se a pessoa tem vontade de voltar para a pátria do Espírito, esse trabalho é um trabalho individual, não é para um período, é a vida toda fazendo essas observações. A referência que nós temos é que precisamos de estudar o livro Na Luz da Verdade, porque ele possibilita melhorarmos, que entrar naquela condição daquele amadurecido, quando dirige a um filho, e falar que agora ele faria diferente. Teve a mudança dentro deste. Estuda o livro Na Luz da Verdade,